Estão vendo aí a Sim, tá gravando já também. joia? Bom, olá a todos, bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos 3D, com o tema AI Graphics. Então, antes de começar a aula, vou situar aqui em que ponto do curso a gente está, né? Então, essa semana nós estamos falando de modelagem geométrica, né? E na aula anterior da terça-feira, nós temos uma visão geral, né, de modelagem para objetos manufaturados, objetos naturais, falamos dos sistemas de representação principais e falamos das representações por primitivos importantes, né? E colocamos como a representação por malhas poligonais como uma representação primitiva importante, né? De fato, a gente pode até imaginar que a representação usando uma malha poligonal, ela é uma representação por decomposição, cujo primitivo são polígonos, né? Mas a gente pode ver também, por outro lado, a malha como um grande primitivo para aproximação, né? Então, na aula de hoje, eu vou concentrar só em falar de malhas poligonais, porque essa área é muito importante, né? Praticamente, assim, todas as coisas que a gente faz para modelagem e visualização, principalmente usando a GPU, né, são feitas até bem recentemente, eram feitas usando malhas de triângulos, né? Agora que começou uma tendência de você poder usar outros tipos de modelos, né, com o advento, que a gente vai falar mais para frente no curso, né, de traçado de raios na GPU, né? Então, hoje a gente vai falar de malhas poligonais como primitivos geométricos, e aí nas próximas semanas na próxima semana eu vou dar uma visão geral das redes neurais para modelos tridimensionais, né? 3D Deep Learning, e aí vou começar falando de modelos implícitos, que o modelo, na verdade, é dado por uma função, a gente viu, né, um primitivo, né, funcional implícito, e depois e nota que aqui, quer dizer, essa função, né, é uma função contínua, né? Isso vai ser uma coisa importante da gente explorar no contexto de machine learning, né? E aí depois a gente vai falar das representações discretas, né? Então vai falar de redes para pontos, né? E aí a gente vai voltar a malhas e falar de redes neurais para malhas. Então, a aula de hoje vai ter uma conexão muito forte com essa aula no dia 4 de junho, né? De 4 de maio, desculpe. Vou agora passar, então, para os slides, para a gente começar a falar desse tema, né? Então, a outra questão também de por que a gente está usando malhas, né? E privilegiando, né, esse tema com uma aula inteira sobre isso, principalmente porque a gente está usando como plataforma aqui no curso para 3D Deep Learning e AI Graphics o PyTorch 3D, né? E o PyTorch 3D, embora ele tenha também pontos e agora já tem modelos implícitos, né, ele foi construído inicialmente para ser muito poderoso em termos de malhas, né? Vocês já viram alguma coisa, né, na aula de laboratório, na aula prática, que o Alisson apresentou textura, né? Começou a mostrar malhas, e a gente vai começar a ver mais essa parte de malha nos assignments que vão vir aí pela frente, né? Então, é importante vocês entenderem, né, todos os conceitos e a teoria associada com representação geométrica por malhas poligonais. Então, isso que eu vou falar na aula de hoje, né? A gente vai falar da teoria de conceitos que estão associados com malhas poligonais, né? Então, essencialmente, um resumo da aula, né, uma visão geral, eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte, eu vou falar da representação de superfícies usando malhas poligonais,
vou falar de problemas de aproximação de superfícies usando essa representação linear por partes que é dada por malhas. E depois vou começar a estudar conceitualmente e qualitativamente as estruturas de malhas e discutir quais são as classes importantes de malhas e como é que essas propriedades influenciam no que a gente vai fazer com elas, né? E aí, finalmente, vou entrar numa parte prática, que são as estruturas de dados que são usadas para representar malhas, né? Então, isso é uma visão geral da aula de hoje, né? E começamos, então, pela representação de malhas. Então, o que é importante entender aqui, né? Tem 3 conceitos muito importantes para a gente entender a representação de malhas, né? O primeiro conceito é um conceito de conectividade, né? O segundo conceito é o conceito de regularidade e o terceiro conceito é o conceito de ladrilhados, né? O negócio que é importante entender, né, é que as malhas, na verdade, tem 2 coisas importantes. A primeira é que é uma representação que é uma representação discreta, né? Que a gente está discretizando a superfície, né, em retalhos, no caso de malhas poligonais, retalhos planares, né, por polígonos, né? E segundo, que por trás dessa discretização a gente tem, né, uma estrutura de adjacências, né, porque a gente tem que colar esses polígonos, né? Então tem a questão da conectividade, né? E se a gente for olhar uma malha como um todo, né, ela, de uma certa maneira, ela está ladrilhando uma superfície, né? Do mesmo jeito como você pode imaginar, né, num banheiro, numa cozinha, que você coloca ladrilhos, né? Poderia imaginar que um ladrilho retangular é como se fosse um quadrilátero, né, de uma malha, né? Então, esses aspectos que eu falei, quer dizer, a conectividade é como a gente estrutura, né, essa estratificação de decomposição da representação, né? Então, a gente tem, em termos de elementos, né, os vértices, né? A gente tem depois as arestas, a gente tem as faces, e aí tem a casca, vamos dizer assim, né? Que é a própria malha em si, né? E é importante ver que todos esses elementos são elementos topológicos, né? O vértice é um elemento topológico. Para a gente colocar a geometria, a gente vai associar um ponto 3D, né, ao vértice, né? Então, a conectividade ela é toda ligada com essa estrutura de estratificação da representação e é dada por um grafo, né? E a gente analisando como essa estrutura se apresenta, né, a gente pode entender a regularidade dessa malha no próprio sentido topológico, né? E depois a gente, quando coloca a geometria, pode ver a regularidade no sentido geométrico. E isso vai levar a esses ladrilhados, né? Então é importante entender bem todos esses conceitos que a gente vai ver agora em detalhe, né? Então a primeira coisa é exatamente a questão da conectividade. Nota que a conectividade é um fenômeno local, né? Então a gente parte de um vértice, né? Então, analisando um vértice, a gente vai estudar a valência de um vértice. O que é a valência de um vértice? Também pode ser chamada do grau do vértice, né? Então, se a gente toma esse vértice aqui, né, a gente diz que ele tem grau 3, né? E isso corresponde ao número de arestas incidentes nesse vértice, né? Por outro lado, esse vértice aqui, né, tem um grau 4, né, porque tem 4 arestas incidentes. E esse aqui tem um grau 5, que tem 5 arestas incidentes, né? Então, nota que isso é uma propriedade local, né, que se estende para a malha toda, né? Obviamente, cada vértice tem a sua valência. E aí a gente vai chegar na regularidade quando a gente for
analisar a valência dos vértices, todos os vértices de uma malha, né? E isso vai ter implicação muito importante quando a gente for estudar operações, né? Quando eu for falar de redes neurais para malhas, né? Por exemplo, uma pergunta nós podemos colocar a operação de convolução numa malha, né? Do mesmo jeito que a gente coloca numa imagem, né? A gente viu que a convolução é uma operação local, né? Mas, por outro lado, a gente viu que a convolução ela é invariante por translação, e se a gente pega uma imagem discreta, né, a gente tem aqueles filtros discretos que tem uma máscara, né, que você vai usar para fazer a convolução através de combinações lineares, né, propriamente implementadas, né, na imagem discreta, né? Então, essa operação poderia ser feita, né, numa malha, e o que implica, né, tentar fazer essa operação, né, numa malha genérica, né? Então, a gente vai estudar isso daqui a 2 semanas, né? Então, esse conceito é o conceito central, né, de valência de um vértice. E daí, como eu falei, quer dizer, se a gente olhar todos os vértices de uma malha, a gente vai chegar na compreensão da regularidade de malhas, né? E aí a gente pode pensar malhas regulares, né, assim, absolutamente regulares, e aqui a gente está falando de regularidade topológica, né, porque eu não estou considerando a geometria, só a estrutura de conectividade da malha. Então, uma malha regular, a gente diz que essa malha regular tem todos os vértices com o mesmo grau, né? E isso aí, na verdade, tem uma implicação, né? Porque o grau é o número de arestas incidentes, vai implicar que todas as faces vão ter o mesmo número de arestas, né? E aí, a gente vai ver mais para frente, quer dizer, pegando esse conceito, a gente pode ver que as malhas, a gente vai falar isso com mais detalhe depois, a gente pode dividir em 2 categorias de malhas, malhas com bordo e sem bordo, né? Então, a malha com bordo, ela tem uma fronteira, né? E algumas faces e alguns vértices estão no bordo, né? Já a malha sem bordo é uma malha que não tem fronteira, né? Então, a gente tem 2 subcasos aqui, que são malhas fechadas, né? Que são compactas, né? E malhas que se estendem para o infinito, né? Então, assim, ela não tem bordo, mas ela também não é compacta, né? E, de todo modo, quer dizer, assim, quando você estuda as malhas regulares, né, malhas sem bordo, essa propriedade, que todos os vértices têm o mesmo grau, se aplica a todos os vértices e todas as faces da malha. As malhas com bordo, né, as faces e vértices do bordo são tratados de maneira diferente, obviamente, né? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente quando falar de topologia, né, e estruturas de variedades associadas com malhas, né? Então, continuando, né, essa questão, né, da conectividade e da regularidade, ela vai levar a gente a estudar os ladrilhados planares. Nota que, por enquanto, aqui eu estou falando só de malhas que estão no plano, né? Então, assim, a gente está colocando uma geometria muito simples, né, bidimensional, no plano euclidiano, né? Então, essa estrutura está mergulhada no plano euclidiano e está fazendo uma decomposição do plano euclidiano em células, né? E essas células são polígonos, né? E aí a gente vai exigir, né, para estudar a regularidade geométrica, que sejam polígonos regulares, quer dizer, então polígonos regulares implica que todos as arestas vão ter o mesmo tamanho, né? E
todas as faces vão ter o mesmo número de lados, né? E todos os vértices vão ter a mesma valência, o mesmo grau, né? Então, as malhas totalmente regulares, elas têm essa propriedade, e para o plano, né, a gente tem essencialmente essas três classes, né? Pensando em malhas de triângulos, né? Então, você vai ter todos os vértices têm valência 6 e todas as faces têm 3 arestas, né? São triângulos, né? Então, a gente, para estudar e para categorizar isso, a gente diz que ela é do tipo 3-6, né? Porque são triângulos, né? Com vértices com valência 6, né? De conectividade, né? E aí a gente tem outro caso, que é a estrutura 4-4, né? Que são malhas de quadriláteros, né? Que divide o plano num reticulado, né? Com células de quadriláteros, quadrados, né, vamos dizer assim, né? E aí você tem essa malha que é a 6-3, que você tem hexágonos, né, cujo a valência dos vértices tem grau 3, né? E nota o seguinte, que essa estrutura é dual dessa aqui, né? Se a gente pegar a estrutura dual de uma, vai dar exatamente a outra, né? Então, essas são as malhas regulares, e aí a gente vê exatamente que a gente tem tanto regularidade topológica quanto geométrica, né? E isso é muito estudado em cristalografia e tem muitas aplicações importantes na matemática, né? Por outro lado, quer dizer, como eu falei, essa restrição de ter regularidade geométrica e topológica está no plano, ela é muito forte, né? E aí a gente pode estudar outras estruturas relaxando essa questão da regularidade e passando para o conceito de semi-regularidade. Quer dizer, o que é a semi-regularidade? É um ladrilhado que não precisa ser feito por polígonos totalmente regulares, né? Quer dizer, o tamanho das arestas pode ser diferente, mas elas têm que ser todas, né, do mesmo tipo, né? Você não pode ficar mudando, né? Então, para estudar esses ladrilhados, você diz que você tem, né, esse proto-ladrilho, né, que seria o prototile, né, que se aplica tanto para um quanto para o outro. Então, o prototile é o elemento prototípico para você criar o ladrilhado. Ele é um ladrilho, né? Então, o ladrilho, né, da malha regular é um polígono regular. O ladrilho da malha semi-regular é um polígono que a gente chama de semi-regular porque ele tem as arestas, né, de tamanhos diferentes, né? E aí você tem essa categoria, né, que é um pouco mais complexa, né, que é estudada, né, e a gente pode usar essa classificação dos ladrilhados de Laves, né, que é uma estrutura de ladrilho semi-regular muito importante, né? Então você tem, né, o que eles chamam também de honeycombs e coisas assim, né, que você tem essas malhas onde você tem, por exemplo, triângulos, né? E aí você vai ter 2 graus, né, diferentes, porque, por exemplo, nessa aqui você tem vértice que tem valência 3 e vértice que tem valência 12, né? E esse é o quadrado aqui, que ele está dizendo que um ladrilho ele vai ter um vértice que tem valência 3 e 2 vértices que tem valência 12, né? E assim por diante, né? Uma estrutura que é muito importante, eu vou falar mais para frente nessa aula, é essa estrutura 4-8 ao quadrado, né? Que ela é muito importante e essas outras têm também aplicações importantes, né? Então, nota que aqui a gente está falando de ladrilhos do plano, mas a gente pode estender esses ladrilhos do plano, como a superfície, né, ela é bidimensional, né? A gente pode imaginar que se a gente dobrar
esse plano, né, e usar ele para, assim, mudando a geometria, né, ele se configurar com a fronteira de um objeto sólido, né, vai ser uma superfície, a gente vai mudar a geometria, mas essa questão da regularidade topológica, ela vai se preservar e a regularidade geométrica, ela vai mudar de figura, né? Então, por exemplo, você pode pegar, né, qualquer dessas malhas regulares aqui, né, no plano e mapear, por exemplo, num cilindro, né? E é só colar esse lado com esse, né, que vai funcionar de uma maneira boa, né? Não vai estar no plano, vai estar no cilindro. E a gente vai ver que também, por uma questão, né, de topologia das superfícies, né, manter essa regularidade numa superfície é muito difícil, e aí a gente vai voltar a discutir essa questão da semi-regularidade, né? Então, com isso, a gente pode passar a estudar e fazer uma classificação das malhas. Quais são os critérios que a gente vai usar para classificar as malhas, né, usando esses conceitos? Um é um critério que é relacionado com as faces, né? Outro é relacionado com a estrutura global, né? Outro relacionado com aspectos topológicos, né, dentre os quais eu já falei alguns, e outro relacionado com a combinatória de como é que a gente está estruturando a malha através da topologia e implementando isso nas faces, né? Então, vamos falar disso, assim, um aspecto desses de cada vez, né? Então, se a gente for falar, né, de estudar a classificação baseada nas faces, né, a gente vai ter essencialmente dois tipos de malhas, né? As malhas que são homogêneas, né, e as malhas que são heterogêneas, né? Então, as malhas que são homogêneas, elas são como aqueles ladrilhados, né? Quer dizer, todos os polígonos têm o mesmo número de lados, né? E as malhas heterogêneas, elas são gerais, né? Que podem ter polígonos de quaisquer número de lados e podem ser misturadas, né? Então, aqui tem dois exemplos, né? Isso aqui é uma malha de triângulos, né? E aqui é uma malha genérica, que você tem quadriláteros, triângulos, hexágonos, etc, né? Nota, por exemplo, que essa malha de triângulos, ela não é uma malha regular, né? Porque você tem vértices aqui com valência diferente de 6, né? Em alguns pontos aqui, né? A maioria deles aqui são com valência 6, né? Mas eventualmente você vai ter vértices com valência diferente de 6, né? E aí, aqui nessa malha, quer dizer, é uma estrutura geral que você tem vários tipos de elementos, né? E a gente vai ver que tem um tipo de malha que ela fica entre malhas homogêneas e malhas heterogêneas, né? Então, continuando, né? Se a gente for imaginar essas malhas homogêneas, tem dois casos muito importantes, né? Que exatamente vêm daquelas estruturas de ladrilhos, né? Tem as malhas de quadriláteros e as malhas de triângulo, né? Então, essas malhas são realmente homogêneas. Uma é feita de polígonos com 4 lados e outra é feita de triângulos, né? E aí tem um caso importante que são essas malhas que não são totalmente homogêneas, a gente podia dizer que são semi-homogêneas, que são essas malhas do tipo triquad, que elas combinam malhas de quadriláteros com malhas de triângulos, né? Mas assim, só tem triângulo e quadrilátero. E daí elas são importantes porque você consegue fazer certas coisas com esse tipo de malha que assim, não daria para fazer com a malha com os elementos todos, né, do mesmo tipo, né, ou triângulos ou quadriláteros, né? Então, assim, a gente vai concentrar principalmente malhas de quadriláteros e triângulos, e eu mencionei essas malhas de triquad porque isso é muito usado em processamento geométrico também, né? Então, continuando, né, a gente agora
começa a associar a topologia, né, que eu falei no começo da aula, né, com as malhas, né, pensando, na verdade, que a gente estava olhando, né, a conectividade local, né, das estruturas de malha, né, e a gente viu regularidade imaginando como isso se dá, né, com todos os vértices e todos os polígonos da malha, né? Então, agora seria interessante a gente pensar em topologia no sentido global, né? Porque topologia, na verdade, é uma propriedade que tem aspectos locais e aspectos globais, né? Então, os conceitos importantes de topologia é que você tem um ponto, uma vizinhança, né? E você tem como essas vizinhanças estão, né, assim, se relacionando, né? Mas aí, se você tem uma superfície, né, é um espaço topológico, né, a maneira como as coisas se conectam vai ter uma implicação na topologia global daquele espaço, né? Então, é isso que a gente quer estudar aqui agora, né, e relacionar isso com malhas, né? Até porque tem um teorema, né, que diz que qualquer superfície pode ser triangulada, né? Então, se a gente estuda a topologia de malhas de triângulos, por exemplo, a gente, consequentemente, né, de maneira transitiva, está estudando a topologia de qualquer superfície que é dada por aquela decomposição de uma superfície qualquer, né, por uma malha de triângulos, né? E aí a gente volta ao que a gente falou antes, né? Que você tem o caso, né, de superfícies compactas e superfícies não compactas, né? E as superfícies compactas, elas podem ser superfícies fechadas, né? Com bordo, né? Sem bordo, desculpe, e superfícies abertas, né? Com um bordo, né? Então, um exemplo, né, de uma superfície compacta fechada seria a esfera, né? E a superfície aberta, né, com bordo seria um retalho, uma coisa assim, né? Então, além das superfícies compactas, que é o que a gente vai estar mais interessado aqui, você tem superfícies não compactas, quer dizer, que são superfícies sem bordo, né, mas elas se estendem para o infinito. Então, a gente nunca vai chegar no bordo delas, né? E existem superfícies desse tipo, né, que a gente pode estudar, mas quando a gente for trabalhar na prática, você, de alguma maneira, vai ter que confinar ela a algum subespaço, né, do R3, uma coisa assim, né? Então, até por causa disso, quer dizer, a gente vai concentrar aqui em falar de topologia, né, de superfícies compactas e fechadas, né, sem bordo. E daí a gente pode ver o seguinte, um teorema belíssimo de topologia e se liga depois com geometria, que é o teorema de classificação de superfícies, né? Então, esse teorema ele é sobre topologia. Então, a gente não está olhando, nesse momento, a geometria. A gente está olhando a topologia. E aí, a gente diz que, em termos topológicos, qualquer superfície, né, compacta e fechada, né, ela pode ser classificada como uma esfera ou uma superfície que tem genos, né, maior que 1, de 1 até n, né, n indo para infinito. Então, seria um toro, né, com n buracos, né? Então, você tem, né, a esfera, o toro, o bitoro, aí você tem, né, o tritoro e assim por diante, né? E isso tem toda uma relação com como você assim, pensa nesses espaços topológicos, e tem toda uma teoria associada com isso, porque é a chamada teoria de alças, né? Teoria de Handel-Bode, né?
significa que você pode construir essas estruturas topológicas a partir da esfera, né, fazendo corte e cola, né? Quer dizer, você pega a esfera, que é o elemento mais simples, e aí você pega uma alça, né, que é como se fosse um tubinho, assim, né? E aí, se você fizer 2 buraquinhos na esfera e colar essa alça, né, você vai ter exatamente um toro, né? E colando mais alças, você vai ter um N-toro, né? Então, essencialmente, para entender a topologia de superfícies compactas e fechadas, né, essencialmente é isso, é essa operação de você partir da esfera e acoplar, né, colar os handles, né, que seriam esses os tubinhos que você cola de maneira apropriada, né? E isso aí, assim, tem toda uma implicação, né, como você vai assim, pensar na topologia desses espaços, e se você pensa que essa superfície é aproximada por malhas, exatamente como você vai colar as coisas ali para você ter toda a diversidade de topologias que podem ter, né, que são facilmente entendidas, mas pode ter um número assim, infinito, né, porque o número de buracos pode aumentar assim, né, sem um limite, né? E, ao mesmo tempo, isso aí depois vai se ligar com uma questão da parte geométrica, né? Porque aqui a gente está dizendo que a superfície, né, ela é homeomorfa à esfera ou ao N-toro, né? E depois, quando a gente colocar a geometria, a gente vai ver que a estrutura topológica tem uma implicação na regularidade, né? Assim, por exemplo, eu falei que se você tem, né, uma superfície planar, né, que é um retângulo, né, e você dobra ela para fazer, né, um cilindro, né, você consegue colar aqui esse lado com esse e vai ter, se era uma malha regular aqui, por exemplo, uma malha de quadrados, vai continuar sendo uma malha regular de quadrados, só que esse lado aqui está colado com esse. E, além disso, a gente poderia pegar esse tubo, né, e, na realidade, dobrar ele assim, né, porque aqui a gente fez uma associação desse lado aqui com esse, né. Aí eu poderia pegar esse tubo aqui e associar essa parte de baixo com a parte de cima, e aí eu teria o quê? Eu teria um toro, né? E eu continuaria tendo, né, uma malha regular, né? Então, aqui, assim, a gente tem, né, essa sequência de operações, né, que transforma a topologia, né, dessa superfície nessa aqui. Então, essa, o toro, é uma superfície, né, que é compacta e fechada, né? O cilindro cortado aqui é uma superfície que é compacta e aberta, porque tem, né, a fronteira aqui, tem esses 2 bordos, né? E esse retângulo aqui é uma superfície planar com fronteira. Então, através dessas 3 transformações, a gente está mudando, né, a topologia, né, da superfície, fazendo deformações, né? E isso tem 2 implicações. Uma é que, se a gente suavizar ao máximo, né, essas superfícies, né, aí a gente vai pensar numa geometria da superfície mais suave com uma certa topologia. Isso aí eu não vou falar aqui na aula, mas está ligado com o teorema da uniformização e o teorema da geometrização, que é uma coisa importante em matemática, né? Mas a outra questão que tem que estar ligada com isso
que tem a ver com o que a gente vai discutir aqui é que esse caso que eu falei, quer dizer, que você pega, né, uma região retangular do plano, né, e aí você dobra, faz um tubo e depois cola, né, os lados do tubo e faz um toro, né, e você tem, né, uma malha completamente regular de quadriláteros, né, isso aí é um caso muito especial, que é praticamente único, né? Você não consegue, por exemplo, na esfera, né, fazer uma malha que tenha, né, seja completamente regular, né? Que não tenha nenhum vértice singular, e esses vértices a gente chama de vértices semi-regulares. E aí tem um teorema também importante de matemática, porque se a gente for estudar a topologia nesse sentido, né, a gente está pensando, né, todos os caminhos numa superfície, e isso fica ligado com campos de vetores, né? Então tem um teorema que você não consegue pentear uma esfera cabeluda, né, sem deixar um ponto singular. Quer dizer, imagina que você tem, né, uma esfera, a gente está acostumado a ver que tem o polo norte, o polo sul, quer dizer, você pode, assim, normalmente o mais fácil é você ter dois pontos singulares, né? A esfera toda penteada, né, com o polo norte e o polo sul, né? Mas dá até para fazer com pelo menos um, assim, mas então, assim, para superfícies fechadas e compactas, dependendo da topologia, você vai ter pontos singulares, quer dizer, que são pontos que, por mais que você tente que toda a malha seja regular, vai ter pelo menos um, ou dois, ou três pontos que são singulares, quer dizer, que tem a valência diferente da valência regular, né, por esse problema topológico global, né? Então, isso é uma coisa muito profunda em matemática, né? E eu vou voltar a falar disso quando a gente for falar de redes neurais para superfícies dadas por malhas, né, poligonais, né? E aí a gente entra numa outra questão, né, que eu falei até na aula passada, que é a questão de você ter um modelo geométrico, né, que ele seja de variedades ou um modelo que não seja de variedades, né? E isso também está ligado com topologia, mas aí é num outro sentido, né? Quer dizer, porque a gente viu na aula passada que uma variedade, toda vizinhança, né, ela é localmente equivalente, né, a uma vizinhança do plano euclidiano, né? Então, por exemplo, né, nessas duas malhas aqui, se eu pegar esse ponto que está numa aresta ou esse ponto que está num vértice, né, ele tem a vizinhança é uma bola aqui, né, que seria uma bola aqui no plano, né? E esses dois aqui, como são pontos de fronteira, né, ele é equivalente a uma meia bola, né? Pegar uma fronteira aqui assim seria equivalente a vizinhança ou uma bola inteira ou uma meia bola, porque aqui contém o bordo, né? Então, as variedades só têm vizinhanças de dimensão 2, né? Uma 2 variedades só tem vizinhança desse tipo, né? E isso aí implica em coisas que a gente vai ver mais para frente, que nota que se é um ponto de aresta, né, se ela é variedade, ela vai ter duas faces coladas nela, né, nessa aresta, e só, não tem como ter outra coisa, senão ela não é variedade, né? E se uma aresta de bordo, né, ela vai ter uma face só colada nela, né? Então, essas coisas são muito importantes, né, topologicamente, tanto no sentido geral quanto no sentido da topologia das malhas, né? E a gente vai ver implicações disso mais para frente. Por outro lado, nós temos as estruturas que não são variedades, quer dizer, não são conjuntos de pontos homogêneos no sentido topológico, em que as vizinhanças não são assim localmente, né, como uma vizinhança no plano. Então, por exemplo, esse ponto aqui de aresta, eu tenho três faces incidentes nele, né?
Então, essa vizinhança aqui, ela é como se tivesse 3 discos, né, colados de uma maneira diferente, porque e isso não é uma superfície, né? Do mesmo jeito esse aqui, quer dizer, essa aresta aqui, você tem como se fossem 2 discos colados de um jeito do outro, né? E esse aqui também. Então, essa é uma estrutura de não variedade e a gente vai ver mais para frente que a gente pode usar malhas para representar esse tipo de estrutura, né? E a gente tem que saber usar com cuidado isso. A gente vai falar casos onde isso é interessante ter esse tipo de estrutura de não variedade numa malha, né? Então, agora nós passamos para propriedades das malhas, né? Então, se a gente for ver, né, as propriedades das malhas, a gente pode analisar propriedades em relação a diversos aspectos, né? Um em relação ao tamanho, outro em relação à uniformidade, outro em relação à regularidade, que a gente já falou, né? Outro em relação à forma dos elementos, né? Essencialmente as faces, né? E outro em relação à direcionalidade. Então, isso aí são propriedades que são importantes, né, para as características da malha e principalmente para aplicações, né? E aí leva exatamente a questão, o que é uma boa malha, né? E aqui, para a gente analisar o que é uma boa malha, nós vamos imaginar exatamente que essa representação de malhas é uma representação para fazer aproximações, né? Então, eu falei que qualquer superfície, né, pode ser triangulada, né? Quer dizer, então significa que eu posso triangular uma superfície qualquer, né? E ter uma malha que, se eu for subdividindo e discretizando ela de maneira linear por partes apropriadamente, vai ser uma aproximação de uma superfície contínua. Então, a suposição básica aqui é que a gente tem uma superfície contínua S e tem uma malha M, né, discreta, e essa malha M aproxima essa superfície S, né? Então, baseado naquelas propriedades, o que a gente vai considerar uma boa malha que representa essa superfície S para aplicações de diversos tipos, né? Então, quais critérios ali que a gente vai usar daquelas propriedades para pensar o que é uma boa malha? Então, essencialmente, a gente pode ver que todos aqueles critérios a gente pode usar, só que eles podem ser relacionados em blocos, né? Então, se a gente juntar, né, as propriedades do tamanho da malha e uma propriedade que seria a fidelidade geométrica, né? Isso significa aquilo que eu falei, que eu tenho uma superfície contínua, né? Eu vou decompor ela, né, com uma malha de triângulos, e se eu pegar triângulos muito pequenininhos, né, essa superfície linear por partes vai ser muito próxima da superfície contínua, que é suave, né, potencialmente, ou suave por partes, né? E isso aí leva uma questão que é exatamente essa questão da tolerância na aproximação. Quer dizer, eu tenho uma superfície discreta que está aproximando uma superfície contínua e eu tenho que ver quão boa é essa aproximação. E aí, para isso, eu vou ter uma métrica de erro, né, geométrico para determinar a qualidade dessa aproximação. E nota que isso é importante porque em Machine Learning, uma das coisas que a gente viu que é a base de Machine Learning é ter boas métricas, né? Que a gente chamou de função de perda, mas essencialmente é uma métrica de erro, né? Então, esses dois critérios são muito importantes, eles são juntos, né? Porque se eu diminuo o número dos triângulos, diminuo o tamanho dos triângulos, eu vou aumentar o número de triângulos, né? Se eu diminuo o número de triângulos, eu vou ter menos triângulos, né? E isso aí vai implicar na capacidade de aproximar melhor ou não uma superfície, né? Aí a outra questão, né, é a qualidade do elemento e uma questão de adaptação. Isso a questão é o seguinte, eu poderia ter, a gente viu, por exemplo, uma malha ou um ladrilhado regular, ele tem, né, por exemplo, uma malha de triângulos regulares, são todos as arestas são do mesmo tamanho, né?
E, consequentemente, com isso, quer dizer, geometricamente, esse triângulo ele é regular, né? E ele é isotrópico, quer dizer, né? Assim, agora, imagina, por exemplo, que um dos lados desse triângulo ele é muito pequenininho e os outros são muito grandes, né? Então, obviamente, esse não é um triângulo regular, né? Não é um triângulo equilátero, né? Aqui, no caso, é um triângulo isósceles, né? E ele não é anisotrópico, ele não é isotrópico, ele é anisotrópico, né? Porque aqui, essa direção aqui é mais prevalente do que essa direção, né? E a gente pode pensar na qualidade de um elemento, que é exatamente a razão de aspecto. A razão de aspecto seria a razão entre o lado maior e o lado menor, né? Então, esse aqui tem uma razão de aspecto muito boa, né? Porque a razão de aspecto é 1, né? E aqui, por exemplo, se essa aresta aqui é 3 vezes essa aqui, quer dizer, teria uma razão de aspecto ligada a 1/3, né? Vamos dizer assim, né? Então, você pode querer, para medir a qualidade de um elemento, que tenha uma razão de aspecto limitada, considerando que a melhor razão de aspecto seria a razão de aspecto 1, né? E nota que essa questão de ser isotrópico ou anisotrópico, ela tem uma importância, porque imagina assim, se eu tenho uma esfera, né, aqui, como a esfera é totalmente homogênea, né, a curvatura dela é constante, né, ela se curva igualmente em todas as direções, então qualquer vizinhança aqui, você andar para um lado, andar para o outro, você vai curvar exatamente da mesma maneira, né? Agora, imagina, por exemplo, que eu tenho, né, um cubo, né? Então, as faces do cubo são totalmente planas e aqui, né, quando uma face encontra a outra, né, eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Então, se você for olhar localmente aqui em termos de características dessa superfície, eu tenho o que a gente chama de feature, né? Quer dizer, essa aresta aqui, ela é uma feature, né? E aqui eu tenho uma questão que a superfície ela é mais curva nessa direção e menos curva nessa aqui, né? E exatamente não isotrópica, é anisotrópica, né? Então, você poderia gostar, né, para ter uma aproximação melhor, né, você adaptar a malha de maneira que você alinhasse, né, elementos aqui mais compridos, né, nessa fronteira aqui, né, porque aqui nessa direção não está curvando nada e nessa aqui está curvando muito. Então, você não precisa dividir os polígonos aqui muito nessa direção, né? Você pode deixar nessa direção aqui arestas grandes e nessa aqui provavelmente você vai querer arestas menores, né? E isso aí tem a ver com adaptação, né? A gente vai ver que qualquer superfície vai ter isso, né? E tem uma implicação, né? Nessa questão de isotropia e anisotropia, né? Mas, por outro lado, vai afetar, né, o número de elementos que você precisa colocar, né? E aí, finalmente, você tem essa questão da regularidade, da uniformidade, porque, assim, você gostaria que a regularidade da superfície variasse suavemente. Quer dizer, é meio chato você ter uma parte da malha que você tenha uma um triângulo, assim, por exemplo, como esse, e aí você tem um outro triângulo grandão aqui, aí você tem um outro que é pequenininho, assim, então ela fica mudando toda hora. Quer dizer, você gostaria de fazer uma transição entre o tamanho dessas arestas e, inclusive, a valência dos vértices, né? À medida que você vai passeando, né, na superfície, né? Então, a superfície totalmente regular, ela é totalmente uniforme, né? E é totalmente suave no ponto de vista topológico, né? Mas isso só dá para fazer para superfícies especiais. Então, sempre você vai querer ter uma variação controlada, do mesmo jeito que você vai querer ter a qualidade dos objetos, da malha controlada, com adaptação e boa em termos
de critérios de tolerância, né? Então, esses três aspectos aqui, né, quer dizer, tolerância, isotropia, anisotropia e suavidade, é o que a gente vai usar para pensar na qualidade de uma malha, né? E, ao mesmo tempo, eles dependem da superfície. Como eu falei, a esfera, né, é bom você escolher uma coisa isotrópica, né, porque ela é isotrópica. E outras superfícies, você vai querer uma coisa anisotrópica e assim por diante. Então, a conclusão é que o problema que a gente tem aqui é um problema de aproximação, né? E, além disso, pela análise que a gente fez, os critérios que a gente vai usar para esse problema de otimização, na verdade, são conflitantes, né? Aquilo que eu falei, naqueles blocos ali, se eu pego o número de elementos e a aproximação geométrica, né? Eles estão brigando um com o outro, porque se eu botar muitos elementos, eu consigo fazer uma boa aproximação geométrica, mas eu vou ter um número grande de elementos e vai ter uma malha muito grande. Então, na realidade, quer dizer, para resolver esse problema, né, de custo-benefício em relacionando com esses critérios conflitantes, a gente tem que pensar isso no contexto de uma aplicação, quer dizer, tanto no contexto do tipo de superfície, mas também no contexto da aplicação, né? E normalmente o que você faz é colocar esse problema de otimização, né, como um problema de otimização com restrições, né, e juntando exatamente aquelas propriedades. Então você vai dizer assim, eu quero a melhor aproximação geométrica, mas com um limite no número de faces. Então, qual é a melhor aproximação geométrica para N faces, né? Ou, por exemplo, eu posso dizer, eu quero a melhor adaptação, né, mas com a razão de aspecto dentro de uma faixa, né, que vai ser limitada, né? Ou, por exemplo, eu posso dizer, eu quero a regularidade melhor, mais suave, mas com uma variação também limitada, né? E poderia até juntar todos esses critérios, né, com pesos diferentes, né, num problema de aproximação, né? Bom, isso aí a gente vai falar um pouco mais quando falar de redes neurais, porque inclusive você pode usar redes neurais para resolver esse problema, né? Então, agora eu queria passar para a segunda parte, né, da aula, que é exatamente falar das classes principais de malhas, né, que vão estar ligados com todos esses conceitos que a gente discutiu. Então, a primeira coisa assim, na prática, nós gostaríamos de trabalhar com malhas de tipo homogêneo, né? E a gente viu que as malhas de tipo homogêneo, né, são ou malhas de triângulos ou malhas de quadriláteros, né? E eu vou destacar aqui malhas de triângulos que têm uma estrutura de quadrangulação, né? Então, isso é uma estrutura muito especial que eu trabalhei muito com essa estrutura e ela é muito poderosa, né? Eu diria que isso aí é mais ou menos equivalente às wavelets para imagens, né, em termos de malhas. Ela junta as melhores características de malha de triângulo e malha de quadriláteros. Então, se a gente for pegar as malhas de triângulos, elas são, assim, teoricamente, em termos de matemática, as mais importantes, porque, na verdade, são estruturas simpliciais. E estruturas simpliciais em matemática, né, têm, assim, um histórico muito grande, porque tem toda uma matemática simplicial, né? Simplicial por quê? Porque, na realidade, se a gente quiser criar, né, esses grafos, né, topológicos, né, e associar isso com geometria, quer dizer, é o número mínimo de pontos no espaço, né, que eu consigo usar para definir um elemento geométrico n-dimensional, né? Então, se eu vou pensar, por exemplo, no espaço, né, de dimensão zero, né, é um ponto, né? Então, um ponto, né, ele é um simplexo, né, de dimensão zero num espaço de dimensão zero. Se eu pegar a reta, né, o que eu preciso para definir uma geometria, né, na reta? Eu preciso de 2 pontos, né?
Então, 2 pontos vão dar, né, se eu ligar eles, né, eu vou ter, seria um simplexo de dimensão 2, que é uma aresta. Né? E se eu pegar no plano, né, o que eu tenho, né, como simplexo de dimensão 2? Seria, na verdade, 3 pontos para definir um plano. Né? Então, o simplexo de dimensão 3, né, é um triângulo. Né? Sempre, nota que é a dimensão do espaço mais 1. Né? Então, aqui o espaço topológico tem dimensão 0, né? Então o simplexo é um ponto. Né? Aqui o espaço tem dimensão 1, o simplexo tem 2 pontos. Aqui o espaço tem dimensão 2, o simplexo tem 3 pontos. Né? E assim por diante. Se fosse no espaço tridimensional, né, eu precisaria de 4 pontos, né, para definir, né, o simplexo de dimensão 3. Né? E isso tem uma porção de propriedades, né, topológicas e combinatórias, né, e toda uma matemática em cima disso, que liga a geometria com topologia discreta, né, e topologia combinatória. Então, por isso, as malhas de triângulos são muito importantes, e eu já falei, quer dizer, é uma superfície, tem esse grande teorema que qualquer superfície pode ser triangulada. Né? Tem outros teoremas que, assim, você tem operadores que você transforma qualquer triangulação em qualquer outra triangulação. Né? Então, tem uma série de coisas muito bonitas na matemática em cima de estruturas simpliciais. Né? Então, a gente diz, né, que uma malha de triângulos é um complexo simplicial porque ele é formado por simplexos. Né? E, por outro lado, se vocês forem ver o que eu falei daquela estrutura de estratificação na aula passada, né, a gente tinha exatamente os elementos topológicos, né, em faixas, né, de dimensão topológica diferente. Né? Então, a gente tinha os vértices, né, de dimensão 0 numa faixa, as arestas de dimensão 1 na outra faixa, né? E as faces, né, de dimensão 2 na outra face, né, outra faixa. E aí, aquele grafo, né, da estrutura de estratificação, essencialmente é exatamente, a gente pode pensar, associar com a maneira como, da forma mais econômica, né, minimalista, né, mais simples, a gente monta essas estruturas de estratificação, né, porque a gente tem os vértices nesse nível, né, e aí a gente tem as arestas nesse nível e as faces nesse nível. Então, para criar uma face, você vai pegar e ligar, no caso, por exemplo, né, 3 arestas, né? Então, aqui você tem 3 arestas, e aí aqui você liga, né, essas 3 arestas formam uma face. Então, e aqui você vê que você tem uma estrutura assim, de decomposição, que você tem os estratos de dimensão topológica se organizando dessa maneira simplicial. Né? E isso vai ter uma indução na combinatória de como você representa esses grafos. Né? Então, é muito importante. Né? E aí, se a gente for pegar as malhas de triângulos e associar com aquelas propriedades que a gente viu antes, né? Quer dizer, tanto desde os ladrilhados até todas as outras propriedades, né? Para começar, quer dizer, a malha de triângulo, se a gente for pensar a malha mais regular, né? Você tem os vértices com valência 6, né? E 6 triângulos em volta, né? Desculpe, está mal feito esse desenho. Então, você tem aqui, né, como se fosse um hexágono, né, que é exatamente o dual, né, daquela malha regular de triângulos, né, malha por hexágonos, né. E aí, assim, você tem, né, esse vértice com valência 6, né, e
aqui em volta, né, você tem, né, 6 direções, né? Então, e é isotrópico, porque como isso aqui está dividido igualmente, né, é uma coisa isotrópica, né? Então, isso aqui é, assim, a malha regular, ela vai ter essa característica de ser isotrópica, né? E se os arestas todas forem do mesmo tamanho, vai ser exatamente um ladrilhado regular, que pode ser no plano ou numa superfície, né? E, eventualmente, como eu falei, dependendo do tipo, né, da superfície, da topologia da superfície, vão ter alguns pontos, né, que vão ter valência diferente de 6 e vão ser pontos singulares, né, extraordinários, né? E aí, se a gente for pensar, né, quer dizer, numa malha, né, de triângulos e fazer operações com essa malha de triângulos, certas coisas teóricas que eu não vou falar aqui de geometria, né, e processamento geométrico, elas, assim, eu poderia imaginar no plano, né, um ladrilhado regular onde todos os vértices tivessem igualmente espaçados, né, como a gente viu quando eu falei dos ladrilhados, né, e isso no plano é uma estrutura cristalográfica, toda bonitinha e tal, né? Mas se eu for pensar em fazer certo tipo de processamento com pontos, né, e fazer triangulações e tiver que calcular distâncias para medir e montar uma boa triangulação, né, tem toda a teoria que é a teoria de geometria computacional associada com triangulação de Delaunay, etc., né? E você, para poder fazer essas operações, você tem que comparar distâncias, né? E aí, se você tem uma malha que é totalmente, assim, dado por vértices em posições, né, assim, dentro de um reticulado regular e uniforme, né, você não consegue fazer certas contas. Então, em geral, o que você imagina, né, inclusive na toda a teoria, né, de geometria computacional associada com triangulação de Delaunay, você imagina que você perturba um pouco, né, a posição dos vértices, e aí você tem uma malha que é irregular, né, mas ela é robusta para fazer certas operações de comparar distâncias e coisas assim, né? Então, tipicamente, a gente vai querer, né, malhas de triângulos, né, que são isotrópicas, o mais regular possível, né, possivelmente com a maioria dos vértices com grau 6, né, mas a gente não vai querer que ela seja totalmente regular e uniforme. A gente vai querer que a distribuição dos pontos, né, seja irregular, mas não aleatória, né? Quer dizer, então tem uma série de assim, distribuições, né, de pontos, né, numa superfície ou no plano, né, que são dadas por distribuições que são uniformes, mas não são regulares, né? Então elas são irregulares. Então isso, por exemplo, tem a ver com uma série de propriedades importantes, né? Por exemplo, na retina humana, quer dizer, os cones e bastonetes, eles têm esse tipo de distribuição irregular, né? E aí em matemática você tem esses padrões, né? Que por exemplo, distribuição por discos de Poisson e coisas assim, que eu não vou falar um pouco mais para frente quando a gente falar de renderização, né? Que isso se aplica para você pensar na imagem, né? Você tendo pontos, né, amostrais regulares e uniformes, como a gente viu, né, na teoria de amostragem, mas você tem toda uma outra teoria que é baseada exatamente nisso. Você tem pontos que são irregulares, né, com essas distribuições que têm umas características importantes, né? E por outro lado, quer dizer, assim, essas malhas de triângulos, né, elas não têm essa capacidade
de ser adaptativa, né? Então, aqui, quer dizer, esse aspecto aqui, isso aqui é ok, isso aqui é ok, agora esse aqui não, né? E, como eu falei, você tem operadores que atuam em cima dessas estruturas simpliciais. E esses operadores são esses operadores biestelares, né? Eles chamam de biestelares pelo seguinte, porque a gente diz que, por exemplo, você tem um ponto, né, e as arestas incidentes formam a estrela desse ponto, né? Você tem uma aresta, as faces incidentes são a estrela da aresta. Então, esses operadores biestelares, né, são operadores de topologia combinatória, né, que fazem operações na estrutura da malha, né? E aí, finalmente, se a gente for colocar na geometria, né, nos vértices, como você vai fazer, obviamente, a malha linear por partes, então você vai ter que fazer interpolações, né? Então, a parametrização que a gente coloca num triângulo ou em qualquer simplexo, né, para fazer essas parametrizações é chamada parametrização por coordenadas baricêntricas. Quer dizer, essencialmente, para mim achar um ponto aqui, se eu tenho aqui os vértices A, B, C, né, e aí eu tenho esse ponto X, né, então a interpolação baricêntrica vai dizer que o X vai ser igual a um A vezes um alfa, mais um B vezes um beta, mais um C vezes um gama, né? Então, esses pesos aqui, alfa, beta e gama, né, são as coordenadas baricêntricas, né? E vão fazer uma interpolação dos valores, né, geométricos, né, da posição desses vértices aqui, né? Então, essa é a parametrização que é usada. E aí, essencialmente, com isso, a gente tem todas as propriedades importantes das malhas de triângulos, né? Aí, depois, nós temos as malhas de quadriláteros, né? Então, as malhas de quadriláteros já tem todo um lado diferente, porque, primeiro, as características dela, né, ela é uma malha essencialmente anisotrópica, porque se for pegar a malha regular, né, você tem duas direções, né? Então, você privilegia essas duas direções, né? Então, você pega uma bola aqui em volta, quer dizer, você tem essas duas direções preferenciais, ao passo que na malha de triângulo você tinha um ponto aqui, você tinha 6 direções, né? Que é muito mais homogêneo, uniforme, né? E a outra questão é a seguinte, é que essas malhas aqui, né, de quadriláteros, né, quer dizer, você pode ter malhas que são regulares ou malhas que são semi-regulares, né? As regulares seriam as malhas que todos os pontos são pontos com valência 4, né? E semi-regulares vai ter alguns pontos que têm valência diferente de 4, né? Mas tem uma coisa muito importante nessa malha, que elas não são adaptativas no sentido no seguinte, que se você pega, né, um quadrado aqui, eu quero subdividir a malha, em termos de subdivisão, eu não tenho como subdividir com quadrados menores sem ter um vértice de valência espúria aqui, né? Inclusive, isso era uma daquelas motivações daquelas malhas triquad, porque, por exemplo, eu poderia pegar aqui e ter aqui uma malha que aqui teria um quadrado aqui, né? E aí, do outro lado, eu teria um triângulo, né? E daí eu conseguiria juntar, né? E resolver esse problema dessas juntas T aqui, né? Que ficaria uma coisa estranha, né? Então, agora, essas malhas têm uma propriedade muito importante, que, exatamente por ela ser anisotrópica e ter essas duas direções, ela, em termos de parametrização,
é a coisa mais parecida com você colocar um sistema de coordenadas no plano, né? Quer dizer, você tem um quadrado aqui, né? E aí você parametriza, né, nessas duas direções, escolhe um vértice do quadrado, aí tem as direções U e V, e a coordenada de um ponto aqui vai ser, na verdade, dado por essa parametrização, né? Você tem como pegar, né, a geometria aqui e interpolar qualquer coisa com um sistema de coordenadas retangular aqui, né? Porque exatamente a malha é retangular, né? Então, assim, a gente viu que as malhas de triângulo têm uma série de propriedades boas e as malhas de quadriláteros têm uma série de propriedades boas, né? Mas, assim, uma é isotrópica, a outra é anisotrópica, uma é regular, semi-regular, a outra é irregular, né? E uma é adaptativa, a outra não adaptativa, né? Uma parametrização que precisa de 3 coordenadas, né? E, por outro lado, a outra é uma parametrização que precisa só de 2 coordenadas e é mais natural em termos de coisas planares, né? E a gente gostaria de juntar essas coisas, né? Então, para juntar isso, é o que eu falei, o ideal é você ter as chamadas malhas 4-8, que na verdade são triangulações, mas tem subjacente uma estrutura de quadriláteros, né? E aí a gente tem exatamente o melhor dos dois mundos, porque, por um lado, essa malha aqui exatamente correspondente àquele Laves-Thales que eu falei no começo, do tipo 4-8 ao quadrado, né? Então, isso aqui é aquela estrutura 4-8 ao quadrado, porque você tem um vértice, né, de valência 4, que são esses aqui, né, que continua para cá, e vértices de valência 8, né? E aí, todo triângulo aqui, ele tem 2 vértices de valência 8 e um vértice de valência 4, né? E aí, uma das coisas importantes dela é que essas malhas são adaptativas, porque nota que se eu quero subdividir, né, eu posso pegar, por exemplo, né, essa região aqui, né, e aí eu subdivido esse triângulo aqui, né, em 2 e esse aqui em 2, e aí eu tenho, né, uma parte com mais uma região, que é esse quadrilátero aqui, que tem 4 triângulos, esse aqui tem 2, né? E eu posso continuar isso indefinidamente. Quer dizer, então, isso dá uma hierarquia aqui de subdivisões, né, que eu posso ir refinando ou globalmente ou localmente. Então, eu tenho um espaço de escala aqui, né, na triangulação muito bem estruturado, né? Por outro lado, como eu tenho essa estrutura de quadrilátero subjacente, né, que foi triangulada, né, eu tenho em cada bloco desses, que a gente chama de bloco básico, né, uma parametrização natural aqui, né, como se fosse de um retângulo, né? E aí aqui a gente tem, na verdade, os chamados operadores estelares puros, né, que fazem todas as operações de topologia combinatória nessa malha. E, como eu falei, a gente tem essa estrutura de subdivisão, que ela é muito importante para a adaptação, né? Porque a gente parte desse bloco básico, que é isso aqui, né? E aí nota que a gente tem uma coisa que é muito ligada com topologia, né? Que você tem uma região aqui que você pode imaginar que você tem o interior dessa região e o bordo, né? Então você tem uma aresta de interior e a aresta do bordo, e eles são distintos com propriedades computacionais diversas, né? Então essa estrutura é muito rica, né? Ela, que eu saiba, não foi muito explorada em machine learning, né? Em machine learning você usa ou malhas de triângulos ou malhas de quadriláteros, mas eu acho que tem muito potencial para usar essas malhas em machine learning, né? Então agora, para terminar a aula, eu vou até falar rápido, porque essa parte de malhas é muito grande, né? Na verdade, aqui no INPA, inclusive, esse período, nós estamos tendo um curso, né, de processamento geométrico, que é um curso inteiro, de um semestre inteiro, só sobre
malhas, né, e operações com malhas, né? E nós temos uma conferência, que é uma das conferências mais importantes da área, que é a SGP, né, o Symposium of Geometry Processing, que é só sobre essas coisas, né? Então, é muito assunto, eu vou passar um pouquinho da hora da aula aqui, né? Mas eu vou falar rápido dessa parte de estrutura de dados, que ela é muito importante para a gente vai codificar isso, né, nas redes neurais, né? Então, isso aqui são slides do Daniele Panoso, que desenvolveu todo um software muito bom sobre isso, e ele usa isso para dar aula nos cursos dele da NYU, e deu vários cursos no SIGGRAPH, SIGGRAPH Asia, né? E aqui tem alguns slides do Daniele. Então, assim, se a gente for pensar numa estrutura de dados para malhas, né? O que tem que ter nessa estrutura de dados? Porque a gente estava falando de grafos, né? E de estruturas combinatórias. A gente não estava falando de implementar isso no computador, né? Então, agora a gente quer implementar isso no computador e ter uma estrutura de dados. Então, o que a gente vai querer guardar nessas estruturas de dados? Bom, a primeira coisa é a conectividade, né? Quer dizer, a estrutura de conectividade topológica, né? Essencialmente, aqui a gente vai querer exatamente representar aquelas relações de adjacência, né? E, obviamente, quer dizer, a gente tem que colocar a geometria, então a gente vai ter que colocar as coordenadas 3D associadas com os vértices, né? E a gente viu que é muito importante a gente ter atributos, né? Por exemplo, textura e outras coisas numa malha. Então, associado, né, com todos os elementos, né, vértices, faces e arestas, a gente vai querer colocar atributos, né? Que pode ser, por exemplo, a normal da superfície no vértice, coisas assim, né? Então, isso é o que a gente vai querer guardar na estrutura de dados. E aí, com esses dados, a gente vai, na verdade, fazer alguma coisa em aplicações diferentes, né? Então, tem 3 tipos de operações que a gente vai fazer, né? Uma operação de visualização, né? Outras são operações de análise, né? Que eu coloquei aqui como perguntas geométricas, né? Para você poder analisar a superfície, né? Como uma variedade ou não variedade, né? E poder manipular ela como um espaço estruturado, né? E depois a gente vai querer fazer modelagem com ela, quer dizer, querendo modificar a malha em si, né? E aí a estrutura de dados tem que assim, suportar modificações, né? Tanto para criar quanto para assim, fazer modificações de vários tipos, inclusive aquelas modificações topológicas que eu falei, quer dizer, se eu parto de uma malha que é uma esfera, né, eu posso querer abrir uns buracos ali e colar um tubo para transformar ela num toro, coisas assim, né? Então, são esses 3 tipos de operações, de rendering, de queries geométricas e modificações, né, que essas estruturas de dados têm que suportar, né? E aí, pegando aquelas coisas que a gente viu, quer dizer, se a gente for pegar essa parte, né, de conectividade, né, e juntar isso, né, com tanto esses queries geométricos e modificações, a gente vai ver que a gente tem que pensar nessas relações de vizinhança, né, que são relações de incidência e adjacência entre os elementos, né? E aí, se for ver, a gente tem vários tipos de relação de vizinhança dependendo do tipo de elemento, porque pode ser entre elementos do mesmo extrato topológico, né? Ou de extratos diferentes, né? Então, você tem vizinhança de vértice com vértice, vértice com aresta, vértice com faces, etc., assim por diante. Então, a gente tem 9 relações, né, de vizinhança entre os elementos de uma malha, né? E aí, se você for pensar naquele grafo topológico que eu mostrei na aula passada, aquele grafo, ele essencialmente tem arestas ali, né, ligando todas as coisas com todas as coisas, e você vai ter essa propriedade aqui ideal, que você, para qualquer pergunta, né, de relação de vizinhança, ela é dada em tempo constante, tempo 1, né?
e você poderia fazer essas mudanças também em tempo constante, né? Porque você tem todos os ponteiros ali, né? Então, aqui, essencialmente, seria esse tipo de coisa aqui, né? Quer dizer, você tem ponteiros de faces com vértices, vértices com faces, vértices com vértices, face com face, né? Vértices com aresta e assim por diante, né? Mas isso tem uma grande desvantagem, que você vai ter que ter muitos ponteiros, né? Muitas arestas nesse grafo aqui, né? E administrar isso, tanto representar como administrar para coisas computacionais, é muito complicado, né? Então, é daí que vem a necessidade de ter estruturas de dados eficientes, né? E aí vamos ver quais são, né, essas estruturas e que critério a gente usa, né? E também a gente volta àquela coisa, o que é uma boa estrutura de dados, né? Então, o que a gente vai querer para uma boa estrutura de dados é que seja rápida de construir, né? Rápida de responder uma pergunta, rápida de fazer uma operação, que tenha uma complexidade espacial pequena, né? Ocupe pouco espaço e tenha pouca redundância, né? Que assim, algumas coisas, né, que a gente viu ali, quer dizer, principalmente essas duas aqui, não tem naquele gráfico topológico completo que eu mostrei na aula passada, né, de estratificação, né. Por outro lado, né, pelo menos essas duas aqui tem naquele grafo, e essa aqui, dependendo de como você faz, fica uma coisa intermediária, né. Então, a gente tem que pensar em estruturas de dados que vão resolver esses problemas também, que é um problema de critérios conflitantes, né? Então, o que a gente vai usar é isso, quer dizer, a gente vai usar isso baseado em restrições, porque pensando no tamanho da malha, né, na quantidade de memória que a gente está disposto a usar para representar a malha, que tipo de operação que a gente vai usar, né, e como que a gente vai usar. Porque, por exemplo, se eu quiser só desenhar uma malha, é uma coisa. Se eu quiser desenhar uma malha e poder fazer modificações, é outra. Se eu quiser fazer todas aquelas três, né, tanto desenhar, quanto analisar, quanto modificar, aí eu tenho que ter bastante cuidado para ter uma estrutura muito boa. E a gente vai ver que existem essas estruturas, né? Então, essencialmente, tem 4 tipos de estruturas de dados de triângulos, né? Essas três aqui que são para estruturas de variedade e essa aqui que também serve para estruturas de não variedades. Quer dizer, a lista de triângulos, a lista indexada de faces, a lista a estrutura meia aresta, né? E a estrutura com aresta radial, né? Então, eu vou falar de cada uma delas e mostrar as propriedades. Então, essencialmente, a lista de triângulos é o formato mais simples, né? Inclusive, ele é usado para impressão 3D, né? Esse formato STL, né? E, essencialmente, é uma lista de triângulos, né? Então, você tem, na verdade, como se fosse uma tabela que tem blocos correspondentes a cada triângulo, onde tem as coordenadas x, y, z, considerando uma malha, né, no espaço tridimensional, né, de cada vértice. Então, cada bloco desses é um triângulo. Então, aqui seria o T1, né, aqui o T2, aqui o T3, né, e aí você vai ter esses vértices, né, que é o vértice 0, 1 e 2 desse triângulo. Mas nota o seguinte, aqui assim, a gente não tem conectividade, então vão ter vértices repetidos, né? E ela ocupa um espaço razoável, né? Ocupa bastante espaço, né? Mas, por exemplo, essa lista de triângulos ela é muito boa se eu quero só desenhar os triângulos, eu vou pegando, lendo a lista e desenhando um triângulo de cada vez, né? Ou para, por exemplo, fazer impressão 3D, né? Por outro lado, se eu quero uma malha a mais econômica possível, né, que tenha topologia, né, então eu vou usar esse conjunto indexado de faces. Essencialmente, eu tenho duas listas. Eu tenho uma lista de vértices, que é uma tabela que eu tenho só as coordenadas dos vértices. Então, cada linha dessa tabela aqui é um vértice, né? E aí eu tenho uma indireção para uma lista de triângulos, e aí para a lista de triângulos eu vou guardar o índice de cada vértice nessa primeira tabela, né? Então aí com isso eu tenho, né, a topologia, né,
Mas nota, por exemplo, que aqui eu tenho uma economia porque, por exemplo, esse triângulo e esse triângulo compartilham o mesmo vértice zero aqui, né? Então, eu não estou gastando memória para repetir a coordenada desse vértice duas vezes, né? Por outro lado, quer dizer, é uma estrutura que é uma boa solução de compromisso, que eu tenho a conectividade, né? Mas não tenho essa redundância, né? E, além disso, quer dizer, tem uma desvantagem se eu realmente quiser fazer aquela análise da malha, né? E fazer perguntas topológicas, né? Eu não tenho as relações de vizinhança explícitas aqui. Quer dizer, eu tenho de uma maneira implícita, porque, por exemplo, o fato desse vértice zero aparecer, né, em dois triângulos significa que tem dois triângulos incidentes nele, mas para mim poder saber isso, eu tenho que olhar, né, na lista toda para ver esse fato, né? Então, exatamente, os problemas que tem é isso, quer dizer, você encontrar essa informação sobre os vizinhos, né, vai precisar que você procure essas coisas na malha, né? Então, você vai ter que usar, no melhor dos casos, essas buscas, né, em largura, né, que vai ter um custo aqui que depende do número de vértices, né? E também, para você fazer modificações, você vai precisar, né, fazer essas coisas e você, por exemplo, se for modificação só da geometria, é ótimo, porque eu mudo aqui a coordenada desse vértice e é imediato, né? Mas se eu tiver que fazer modificações topológicas, eu vou ter que, assim, por exemplo, se eu for tirar uma face, né, eu vou ter que olhar e ver e fazer as ligações, né? Então, tem um custo aqui que é proporcional ao número de vértices envolvidos, né? E aí tem a estrutura que é a estrutura ideal, né? A estrutura ideal é chamada estrutura de meia aresta, né? E aí tem duas coisas importantes que a gente falou aqui na aula. Quer dizer, a gente está assumindo que é uma estrutura de dados para malhas, né, de variedades, né? E, na realidade, de variedades orientadas, né? Então, como eu falei no começo da aula, né, se a gente tem uma triangulação numa variedade, né, essa aresta aqui, se for uma aresta de interior, ela vai ter exatamente duas faces incidentes nela, só, né, sempre, né? Isso, em termos de estrutura de dados, é muito bom, porque você não, quando você tem uma coisa que não é de tamanho fixo, né, você tem que alocar o espaço dependendo do número de elementos, né, ou botar um espaço para um número máximo de elementos e coisa assim. Quando você tem um número que é fixo, aquilo é o ideal para você criar estruturas de dados, né? E a outra questão, quer dizer, é que para superfícies orientáveis, né, é muito natural você poder identificar essas estruturas de maneira inteligente, né? Então, o que eu estou falando é o seguinte: a ideia, por exemplo, se eu tenho essa aresta aqui que é orientada, né, ela está indo desse vértice para esse, né? E aí eu posso fazer uma coisa para economizar, né, todo o espaço, né, e ter uma combinatória muito inteligente. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou representar essa estrutura assim. Eu tenho um vértice, né, e esse vértice ele é a origem, né, de uma aresta orientada. Então, eu vou guardar só, né, aqui a posição do vértice, né, de um vértice só, e vou ter um ponteiro, né, para essa aresta orientada que sai dele, que ele é a origem. Tá? Aí eu vou ter, né, a meia aresta que tem a maioria dos ponteiros. Né? Então, a meia aresta, essencialmente, eu vou ter um ponteiro que vai ser, né, para o vértice de origem, né? Vou ter um ponteiro que vai ser para a face incidente,
né? E aí eu vou ter 3 ponteiros para relacionar ele, né, com as outras meia-arestas, né? Então, nessa face aqui, que é a face da orientação preferencial, né? Então, eu vou ter um ponteiro para a aresta anterior e a aresta posterior, imaginando que eu tenho um ciclo que está fazendo assim, né? E vou ter um ponteiro para a meia-aresta, que é a dual dela, quer dizer, que tem a orientação oposta e a aresta que está colada nela, né? Então, essa estrutura, ela dá uma coisa muito boa, porque, na verdade, eu estou guardando o número mínimo de ponteiros para ter todas as perguntas topológicas aqui, né, ótimas, né? Então, eu tenho toda a conectividade e é fácil de fazer as perguntas aqui e vou guardar o menor número de elementos aqui, de ponteiros e coisas assim, né? E funciona muito bem. Então, para dar um exemplo disso, né, eu vou dar um exemplo de um tipo de coisa que normalmente a gente quer fazer. Imagina, por exemplo, que eu quero implementar, né, uma operação de convolução, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma máscara aqui que eu tenho que pegar todos os vértices vizinhos, olhar a geometria deles, botar um peso e fazer uma conta e botar aqui. Então, eu tenho que olhar essa vizinhança aqui, né? Que exatamente é a estrela de um vértice, né? Eles também chamam isso de o anel 1, né? Que é a primeira vizinhança, a vizinhança de tamanho 1, né? Então, normalmente, o que você faz? Você começa com o vértice, né? E aí você pega a aresta que está associada com ele, do qual ele é a origem, né? Aí você pega a aresta dual, né? A meia aresta dual, e você passa para a face seguinte, porque essa aresta aqui está apontando para essa face do lado de cá. Aí, quando você pega a aresta dual, ela vai estar apontando para outra face, né? E aí você pega a próxima aresta da outra face, né? E daí você vai fazendo isso, né? Até chegar no final, né? Então, assim, quais são as vantagens? Quer dizer, imaginando que a valência do vértice ela tem, né, um limite, né, quer dizer, está numa faixa ali, né, que é o caso geral, né, quer dizer, por exemplo, malhas de triângulos vai ser a valência 6 ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Então, ela vai ter tempo constante, né, tanto para todas as operações de perguntas, né, sobre relações de vizinhança, quanto para modificações locais, né, de você alterar a combinatória, né? Então, e aí aquelas coisas que eu falei de operações estelares, operações bistelares, você implementa de uma maneira muito boa nessa estrutura de dados, né? Aqui o Daniele botou uma coisa um pouco exagerada, né, que ele diz que você precisa guardar esses ponteiros, né? Mas, de uma certa maneira, é um número mínimo de ponteiros que você precisa, né? Então, obviamente, se você não vai fazer essas operações, você pode assim, não assim, usar, por exemplo, aquele conjunto, né, indexado de vértices e faces, né? E, por outro lado, quer dizer, se você quer desenhar, né, também aquela estrutura é muito melhor, porque a gente não viu isso e não vai ver isso aqui no curso, né, que normalmente no OpenGL, né, moderno, para rasterização, você tem, na verdade, os vertex buffers, né, que você pega e põe todos os vértices ali, e depois você tem os triangle buffers, né? E aí você põe isso na placa gráfica uma vez e depois visualiza. Então, essa estrutura não é boa para isso. Mas, por outro lado, também converter essa estrutura para a estrutura indexada de faces é muito fácil, né? E, na verdade, é o que é feito quando você vai escrever um arquivo, por exemplo,
OBJ, o OFF, etc., né? Então, essa é a estrutura para ser usada no caso geral, e a estrutura para ser usada para renderização ou para representação externa é a lista de vértices e faces, né? E aí, só para terminar, eu queria falar dessa estrutura de arestas radiais, que ela é para malhas que não são variedade. Então, se eu olhar aqui, quer dizer, essa sequência aqui de arestas, né, é uma parte da malha que é não variedade, porque você tem, né, um pedaço da superfície vindo por aqui, né, outro que vem do lado de cá e outro que vem do lado de cá. Então, se eu olhar de cima, tem uma coisa assim, né, porque aqui é esse plano aqui, né, está aqui, e aqui você tem, né, se for olhar, aqui você tem esse tubo que está vindo aqui do lado de cá, né, que está vindo aqui, né. Então, isso aí, assim, em geral, não é necessário para a maioria das coisas, né? E, na verdade, isso não está compatível com o que a gente gostaria de trabalhar com geometria sólida, né? Você não cola as coisas desse jeito. Se for imaginar que esse tubo aqui tem uma certa espessura, isso aqui também tem uma certa espessura, então, na verdade, você teria uma coisa que seria de variedade, porque isso aqui teria dois lados aqui teria dois lados e tudo funcionaria, né? Mas qual é a aplicação boa para essas estruturas de aresta radial? É quando você tem um dado realmente volumétrico, que você não está querendo representar uma superfície, que você vai ter superfícies internas aqui, né? E aí você pode querer, por exemplo, ter exatamente aqui. Por exemplo, você tem essa face aqui e tem uma face que vem para lá e você vai triangular, né? Então, ela é bem mais geral, né? Obviamente que ela serve para representar estruturas de variedades, e ela é inspirada nessa ideia da semiaresta, só que agora aqui isso é levado ao extremo, porque toda a topologia é baseada nesses usos, né? Então, a estrutura ela é assim, você tem uma aresta, que é a coisa central, né? E aí essa aresta, você tem, né, o uso de face, né? E aí você tem todos os elementos topológicos, né? Você vai ter um uso, né? E esse uso ele é centrado, se for olhar, né, na aresta, né? Porque o uso da aresta vem para cá, o uso da aresta vem para cá, o uso da aresta vem para cá. Então, ele é central aqui, né? E nota que, como eu falei, quer dizer, ela é feita, na verdade, para representar regiões, né? Então, a gente tem essas cascas, que são superfícies que não são variedade, mas ela faz parte de uma região, né? Então, para isso ela serve, e a gente não vai usar isso aqui no curso, mas eu achei importante falar, primeiro porque ela é a estrutura que é usada em baixo nível no Blender, e segundo porque ela, de uma certa maneira, coloca isso no contexto geral. Tá ok? Bom, então eu vou terminar aqui a aula, né, parar de descompartilhar. A Alisson pode desligar a gravação. Desculpe, eu passei 10 minutinhos aí do horário, mas é porque